Olá, eu sou o Ivan e você está no gestãodaprodução.net, um site que reúne material diverso relacionado exatamente à gestão da produção, à gestão na indústria. No nosso site você encontra lá diversos materiais, cursos e livros tratando do tema. Você está aqui na segunda aula do curso de Manufatura Enxuta, Lean Manufacturing. Na última aula, para tratar da manufatura enxuta, o que nós fizemos? Na última aula, nós primeiro começamos a entender como que a produção se comportava antes da existência dos conceitos da manufatura enxuta. Então, basicamente, nós definimos, nós caracterizamos como funcionava o que nós chamamos de manufatura de produção tradicional. Então, entendida as ideias lá da produção tradicional, de trabalhar com grandes volumes, grandes lotes, diluindo custos, não se preocupando com a qualidade na confecção dos produtos, delegando essa parcela de responsabilidade para o controle da qualidade, que no fim das contas tinha que somente inspecionar e eventualmente se encontrasse problemas, iria dar problemas em grandes lotes já produzidos e assim por diante. Então, caracterizamos a ideia geral do funcionamento do que nós chamamos de produção tradicional. Feito isso, então, no tópico de hoje, aí sim, nós vamos começar então a desvendar, começar a introduzir os conceitos mais simples, mais básicos da manufatura enxuta, que foram sendo desenvolvidos lá na época, na década de 40, década de 50, onde começou-se a desenvolver esses conceitos que, de certa forma, batiam de frente com as ideias vigentes na organização da produção até então. Tudo certo? Então é isso. Hoje vamos falar desses conceitos básicos da manufatura enxuta. Então são só os fundamentos e como ela surgiu, como ela começou a ser desenvolvida. Tá? Depois, ao longo do curso, nós caracterizamos cada uma das ferramentas. Aqui é só para dar a ideia básica do desenvolvimento e surgimento disso que nós chamamos de manufatura enxuta. Tudo certo? Antes de prosseguir assistindo o vídeo, é importante que você leia o tópico. O tópico está disponível no nosso site, ou se você comprou o curso, você tem aí a apostila com os tópicos do nosso curso. Então, antes de iniciar, é interessante que você leia o tópico, leia o livro, leia o capítulo do livro, para então poder dar sequência aqui e continuar na aula de hoje, que acredito que vai funcionar melhor aí para digerir, para compreender o assunto da nossa aula. Tudo certo? Então vamos lá finalmente começar a introduzir a questão da manufatura enxuta. Para iniciar, eu já comentei na última aula, né? Normalmente o mais comum é se utilizar do termo Lean Manufacturing em inglês, que comumente nós encontramos na literatura ou no dia a dia as pessoas falando, eles têm vários outros nomes que basicamente quer dizer a mesma coisa, né? Então, o Lean Manufacturing também é muito comum se referir ao Just in Time. Just in Time é, digamos, uma das partes do Lean Manufacturing, né? O Just in Time está dentro do Lean Manufacturing. Então, geralmente quando fala assim Just in Time, está se referindo ao Lean Manufacturing, tudo bem? Dada o seu desenvolvimento inicial, a gente vai falar aqui dessas ferramentas ter acontecido e se desenvolvido ao longo do tempo na Toyota. O Lean também é conhecido como Sistema Toyota de Produção, ou STP. É muito comum também se referir como Sistema Toyota, certo? Ou seja, então saiba que sempre que se referir ao Sistema Toyota de Produção, se está também falando do Lean Manufacturing. Ou de forma mais simplificada, toyotismo, também estamos falando dele. Administração japonesa, esse é mais incomum, acho que antigamente se utilizava mais, mas também está relacionado ao Lean Manufacturing. Ideias diversas que mencionam o pensamento enxuto, também está se falando do
Lean Manufacturing. Tudo certo? Eu me referi agora aqui sempre a Lean Manufacturing, que é o termo mais utilizado, mas como já disse na última aula, nós temos um termo em português que seria o equivalente a ele, né? Que é a manufatura enxuta. Então, ao longo dos vídeos, ao longo dos textos aí no livro, nós vamos sempre utilizar o termo manufatura enxuta, dada uma ou outra exceção, mas usar o termo manufatura enxuta, já que é em português aí e se refere ao Lean Manufacturing também. Tudo certo? Mas saibam então que se for mencionado no dia a dia aí qualquer um desses nomes, a gente está falando do Lean Manufacturing. Tudo certo? Muito bem. E esse cara, como aconteceu? Já falei da última aula da produção tradicional, que a gente basicamente marcou ali uma data, né? São só datas aproximadas, mas a década de 50, como o momento que a produção tradicional se desenvolveu e a partir dali começaram a surgir a ideia da manufatura enxuta. Então, isso aconteceu na onde? Lá no Japão, na Toyota Motor Company, na empresa Toyota, que existe até hoje aí fabricando automóveis, é uma das grandes montadoras do mundo, né? Até muito pouco tempo atrás era a maior montadora do mundo. Ah, e então se desenvolveu dentro da Toyota, não tudo que a gente for falar aqui nesse curso de Lean Manufacturing não quer dizer que tudo se desenvolveu dentro da Toyota. É que a maior parte das coisas e essas ideias básicas que nós vamos ver aqui hoje, nessa aula de hoje, foram desenvolvidas lá. E isso se iniciou lá por volta da década de 50. Tudo bem? E isso foi um processo, não aconteceu da noite para o dia, não foi um ano, não foi 2 anos, não foram 10 anos. Foram décadas de desenvolvimento. Apesar de hoje a gente conseguir parar, olhar para trás e falar, entender as técnicas que são, de forma geral, bastante simples, mas o seu desenvolvimento, a sua estruturação, fundamentação, levou vários anos dentro da indústria para a gente conseguir caracterizá-las e compreendê-las de forma a replicá-las em outras situações, em outras indústrias. Tudo certo? Muito bem. Então vamos lá prosseguir. Como eu disse, ó, é, quando a gente fala então na nossa manufatura enxuta, a gente não está falando de um método que alguém sentou lá, desenvolveu, aplicou e falou: é isso, a partir daqui aplica esse cara. Não, ao longo do tempo foram surgindo necessidades, não se diz, né, que é da necessidade que saem as grandes ideias. Então, ao longo do tempo foram surgindo necessidades que lá no início, na Toyota, por volta da década de 50, lá no Japão, começou-se a partir dessas necessidades começar a se guiar a tentar organizar a produção de uma forma a atender essas necessidades. E isso, ao longo do tempo, foram gerando conceitos importantíssimos que não existiam na indústria, e a partir dali a gente começou a pensar sobre eles, eles começaram a existir, a fazer parte, né, do dia a dia ali naquela situação na Toyota, e se desenvolveu até culminar nisso que nós estamos tratando hoje como esse pacote. Estão várias coisas, várias ferramentas, várias pessoas contribuíram para isso. Nesse pacote chamado manufatura enxuta. Tudo certo? Qual o grande ponto de, talvez, de inflexão que talvez levou ao surgimento dessas necessidades, várias necessidades que deram origem à nossa manufatura enxuta? Foi exatamente esse evento, esse grande evento na história da humanidade, que é a Segunda Guerra Mundial. Aconteceu lá entre 1940 e 1945, onde houve o grande conflito que aconteceu na Europa, também na Ásia, e um grande conflito envolvendo todos os países do mundo. E, ao fim desse conflito, o que aconteceu? Os aliados, né, com os Estados Unidos, o Japão era aliado da Alemanha e os Estados Unidos, lá no fim da guerra, ele
soltou 2 bombas atômicas no território do Japão. Então, o Japão participava da guerra e foi atingido por essas 2 bombas atômicas dos Estados Unidos. E qual foi a consequência depois do fim da guerra na sociedade japonesa? O Japão ficou literalmente destruído em vários aspectos. Territorialmente, com as bombas destruindo lá as cidades e os efeitos prolongados das bombas sobre as pessoas. Isso fez com que o Japão, na guerra, foram as 2 bombas, fez com que o Japão pedisse rendição. E isso, não só por isso, mas de certa forma, abalou muito moralmente, né, o orgulho do povo japonês. Eles pediram rendição numa guerra. E a junção disso, destruído territorialmente, moralmente abalados, a continuação, a partir, né, depois do fim da Segunda Guerra, também deixou o Japão destruído economicamente, né? Então, sob diversos aspectos, o país estava muito debilitado, certo? Bastante debilitado. Só que a vida precisava continuar, as pessoas continuavam a existir, as indústrias continuavam a trabalhar, por mais que estivessem mais frágeis economicamente. Mas tudo precisava continuar existindo. Tudo, inclusive a indústria automotiva. Eles continuavam fabricando automóveis. E a Toyota era uma das grandes fabricantes de automóveis no Japão. E ela tinha que continuar existindo depois do pós-guerra. O que aconteceu? Não tinha uma economia forte para que a Toyota fabricasse automóvel e vendesse para o mercado, tá certo? A maioria das pessoas, de certa forma, estava tentando lidar ali com a situação, basicamente sobrevivendo. Não existia um mercado forte para que a Toyota continuasse fabricando automóveis em alto volume lá. Sendo assim, os executivos da Toyota, ou especificamente, né, o Taishi Ono e a diretoria lá na Toyota, foi enviado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, depois, né, contribuiu para a reconstrução do Japão, mas eles foram então enviados aos Estados Unidos para tentar aprender com a indústria americana como fabricar os automóveis de forma mais econômica. E os Estados Unidos, naquela situação, estavam passando por o que nós conhecemos e foi chamado, né, de boom econômico, a explosão do consumo pós-guerra. Com os Estados Unidos vitoriosos, a economia dos Estados Unidos, ao contrário da do Japão, estava explodindo. Eles estavam vendendo muito, produzindo muito, tudo crescendo demais, certo? Muito bem. Eram cenários antagônicos, mas a Toyota tinha que sobreviver e uma das soluções, nada mais natural, tentar aprender com outras pessoas que já fazem isso. Então, uma comitiva lá da Toyota, incluindo o Taishi Ono, foi enviada lá aos Estados Unidos, na planta da Ford, para aprender, para entender como eles organizavam a produção para fabricar automóveis. Tudo certo? Muito bem. Diante disso, foram lá, né? Coloquei aqui. Foram a reconstrução do Japão, né? Passava pela indústria para o país voltar a crescer. Ele é um país territorialmente pequeno também. Ele tem pouca participação em termos de agroindústria ou de turismo. Então, basicamente, a reconstrução do Japão passava pela indústria, dependia da indústria. E a Toyota tinha que sobreviver e fabricar automóvel. Então ela foi lá visitar a Ford, ou seja, ver como eles se organizavam para tentar melhor praticar isso lá dentro da Toyota no Japão. Só que aí o que acontecia na Ford? Como a economia dos Estados Unidos estava muito quente, né? Muito estava pujante, estava crescendo muito. A Ford em si
estava trabalhando no máximo daquelas características que nós vimos da produção tradicional, né? Se baseando em economias de escala, produzindo altíssimos volumes, não importa como, porque eles tinham mercado para isso, a economia absorvia tudo isso. Então, eles estavam num ritmo frenético, a planta da Ford e todas as indústrias de modo geral. Eles estavam num ritmo frenético de produção, tudo certo? Porque estava tudo aquecido. E a Toyota foi lá ver essa situação. E o que aconteceu? Na verdade, foi quase que um choque de realidade, né? É, eles viram como a planta da Ford funcionava, mas claramente eles perceberam que aquela prática, trabalhar daquela forma, produzindo em altíssimos volumes, larga escala, sem parar, não era praticável no Japão, que estava debilitado economicamente de diversas outras formas. Então essa visita, né, eu coloquei aqui ilustrando, né, essa questão da superprodução, né? Então a gente tem aí todo mundo em superatividade, produzindo muito, né? Várias quantidades de todas as formas. Só a imagem ilustrativa aí. Então essa situação da Ford que eles vivenciaram lá não eram aplicadas no Japão. Eles nunca iriam conseguir naquele momento trabalhar daquela forma. E felizmente a equipe que foi lá com o Taishi Ono, eles conseguiram perceber isso, né? Eles poderiam ter não interpretado, não entendido isso e tentado replicar lá no Japão e não daria certo. Mas eles tiveram a competência de perceber isso, que aquela forma de trabalhar em outra atividade não era aplicável no Japão. Não era aplicável e isso fez com que, na verdade, isso, digamos assim, se voltasse contra esta forma de se organizar do Ocidente, da Ford, no caso, lá nos Estados Unidos. Por quê? Se voltassem só no sentido da análise da equipe da Toyota. Porque eles perceberam que trabalhar daquela forma com hiperprodução se gerava muitos desperdícios. Então você imagina a produção lá em hiperatividade, com todas aquelas características que nós falamos, com a economia explodindo, toda a operação da Ford, ela estava borbulhando de materiais sendo produzidos por todos os lados, muitas vezes mais material do que pessoas, equipamentos, tudo. Estava uma superprodução. E o pessoal da Toyota conseguiu perceber, pô, eles produzem muito, mas eles estão perdendo muito dinheiro, certo? Estão perdendo muito dinheiro porque tem muito material investido, eles têm muitas perdas com relação à qualidade dos produtos, muitas perdas em função de movimentações, de setups, etc. Então, para justificar e para, digamos assim, encobrir aquela superprodutividade, olhando no horizonte da empresa, da fábrica, se via diversos desperdícios. E esse talvez foi o trunfo lá, um dos principais trunfos do Taishi Ono. Eu falei o nome dele, né, mas não tinha colocado aqui ainda. O Taishi Ono, que foi o principal, né, executivo lá da Toyota, que foi para lá para observar como que se trabalhava. Ele observou isso e falou: eu acho, né? Falou não, né? Mas provavelmente pensou dessa forma, ó, trabalhar assim não dá, eles têm muitos desperdícios, e eu acho que o meu caminho é exatamente ir contra isso. Ou seja, pegar a minha produção e tentar reduzir os diversos desperdícios que eu tenha lá. Coloquei aqui só imagens ilustrativas, né? Tenho que reduzir os desperdícios, eu tenho que trabalhar de forma mais econômica, porque o meu cenário interno econômico não me permite eu trabalhar desta forma. Tudo bem? Então ele começou a pensar nessa ideia de olhar para a produção dele e reduzir os desperdícios. Porque quando ele viu isso potencializado nos Estados Unidos,
Inclusive, lá na planta no Japão, ele também tinha desperdícios, mas só que como eram, digamos, mais discretos, ele nunca tinha notado, se atentado a isso. Quando ele viu isso lá nos Estados Unidos de forma evidente, ele pensou, mesmo na minha operação eu tenho desperdícios. Aqui eu estou vendo muito, evidenciou-se tudo para mim. Então ele foi lá para a Toyota e basicamente, né, a principal ideia envolta na manufatura enxuta é a questão de eliminar os desperdícios, certo? Provavelmente vocês já devem, ao que tenham tido algum contato aí com as ideias da manufatura enxuta, já ouviu falar disso e sempre se falar disso, né? Eliminar desperdícios. Foi o estopim inicial desse desenvolvimento da manufatura enxuta na Toyota com o Taishi Ono. Tudo certo? Ó, só um pequeno comparativo, só para a gente ilustrar, ó, como acontecia, né, a produção nos Estados Unidos e a produção no Japão. Os Estados Unidos, a Ford, ele tinha a possibilidade de deixar um equipamento dedicado a fazer só uma coisa, porque ele tinha volume suficiente. Tudo certo? Então, um equipamento qualquer lá, ele ficava dedicado em fazer só uma coisa, em alto volume. Eventualmente, se eu precisasse parar esse equipamento, não tinha problema, porque eu ia ter outro para fazer a mesma coisa. Tudo bem? Então, era altíssimo volume de diversos itens, com muitos equipamentos, aquela coisa frenética realmente. E como a gente entendeu aqui, isso não era uma realidade possível no Japão pós-guerra. Sendo assim, lá no Japão, eles precisavam ter um mesmo equipamento, mas só que esse mesmo equipamento tinha que, a cada momento, fazer coisas diferentes. E para ele conseguir atingir isso, ele tinha que reduzir os desperdícios lá, né? Aproveitar da melhor forma possível o equipamento, de modo a conseguir fazer várias coisas diferentes, porque o mercado dele não permitia ele trabalhar desta forma aqui. Tudo bem? Então essa ideia já foi pressionando e levando a Toyota, o Taishi Ono e depois na sequência o desenvolvimento ao longo dos anos, ao longo do tempo, desenvolver essas ideias. Nós precisamos de mais flexibilidade, de que os nossos equipamentos façam coisas diferentes. E para conseguir fazer isso, a gente tem que reduzir os desperdícios que nós tenhamos, que se tenha na nossa produção. Tudo certo? Isso levou, consequentemente, vejam, estou contando aqui, isso não quer dizer que tenha sido desenvolvido em uma semana, em um mês, nem em um ano. Foi um processo longo, de anos, ok? Para chegar nessas considerações e realmente aplicar isso. Outra consequência foi a ideia dos lotes, né? A gente falou bastante. Trabalhando lá a Ford com grandes lotes, só como ficava, né? A produção dela lá, ó, vários pallets, várias caixas, muitas peças perdidas, hiperatividade. Já a Toyota, como ela não poderia trabalhar dessa forma, ela já pensava em se organizar de forma mais acanhada, fazendo produções com lotes menores, certo? Vejam, as imagens são só ilustrativas, ok? Com lotes menores. Veja a diferença, né? Ó, quanto material eu tenho aqui parado, quanto tempo não se perde com esse material parado, aqui esperando as coisas. E se todo esse material produzido eu já tenho um problema nesse tipo de produto, eu vou descobrir só lá no fim. Então, começou-se a perceber, ó, como a gente não consegue trabalhar assim, a gente tem que começar a pensar em se organizar de forma que a gente consiga trabalhar assim, fazendo grande variedade de produtos nos mesmos equipamentos e com fluxos mais simplificados, fluxos aqui, né, só como um termo, com fluxos unitários. Não quer dizer que seja exatamente isso. É só a ideia, né, de eu não ter esse fluxo de volumes grandes com grandes lotes ao longo da minha produção. Eu ia buscar trabalhar de forma mais enxuta, realmente, né? Por isso o nome também, manufatura enxuta. Tudo certo?
Muito provavelmente, essa consequência, né? Vamos voltar aqui, ó, da ideia de ser flexível, trabalhar desta forma, junto com o reduzir os desperdícios, levou então a essa ideia de buscar o fluxo unitário e que não era nenhuma ideia nova, né? Trabalhar assim, de forma unitária. Basicamente, se voltarmos no tempo lá, quando no nosso curso de gestão da produção a gente trata disso, desse histórico e caracterizamos um pouco melhor, mas essa forma de trabalhar com fluxo unitário para produzir, ela vem lá do próprio Ford, que é onde eles tinham ido visitar, né? A Ford nos Estados Unidos. Por quê? O Henry Ford, ao fazer lá a sua linha de produção de automóvel, né? Não existia isso antes. O automóvel era feito de forma artesanal. Foi o Henry Ford que organizou e teve essa ideia de produzir o automóvel em maior escala, numa linha de produção. E ali, a linha de produção do Ford, inicialmente, era exatamente isso, né? Ia passando por a montagem do automóvel, operação por operação, um automóvel de cada vez. Ali tinha-se um fluxo unitário. Só que ao longo do tempo, esse fluxo unitário, entre aspas, foi se deturpando em função dos volumes, né? Ó, vamos fazer mais e a operação foi se expandindo, crescendo. E essa ideia do fluxo unitário foi se perdendo, tudo bem? E isso no Japão, juntando a necessidade de eliminar os desperdícios, trabalhar com alta variedade nos equipamentos, porque não era possível dedicar um equipamento para fazer só uma coisa. Levou a, digamos, voltar esse sentido de trabalhar com fluxos unitários. Tudo certo? E vejam, quando eu falo fluxo unitário, não quer dizer que seja exatamente peça a peça. É só um sentido de reduzir de forma expressiva esses grandes lotes que a gente tem na produção. Tudo bem? Então, ó, deixa eu voltar novamente. Essa cadeia de, digamos, de consequências, ó, não dá para eu trabalhar assim. Vou eliminar desperdícios. Com isso, eu tenho que ser mais flexível. Eu não posso dedicar os equipamentos para fazer só uma coisa. Eu tenho que usar ele para fazer várias coisas. Levou a eu precisar, ó, trabalhar com pequenos fluxos, porque esse equipamento faz uma coisa, depois faz outra, e isso vai fluindo na minha produção. E isso, ao longo do tempo, levou à ideia de não surgiu tão rapidamente assim, mas a ideia de trabalhar com o sistema puxado, certo? Produção puxada, contrapondo a ideia da produção empurrada. Lembra lá que nós falamos na última aula da produção tradicional, a produção empurrada? Como que acontece lá? Só um esqueminha aqui ilustrativo também. A necessidade do mercado, ela é empurrada na produção, independente do que está acontecendo. Lembra lá? Ó, posso ter um lote desse, outro do outro, outro do outro. Se há uma necessidade, ela é empurrada lá. Ó, pode fazer esse, pode fazer esse. E esse empurrar isso dessa forma vai fazer com que, ó, quando esse equipamento terminar, é a produção desse item, não importa o que aconteça, ele vai empurrar esse produto para a próxima operação. Não importa se essa operação tenha lá 10 pallets para fazer, para produzir ainda de 5 diferentes produtos. Ele terminou isso aqui, ele empurra isso adiante no fluxo do processo, seja qual for esse fluxo. Tudo bem? Isso era o arranjo natural de se trabalhar daquela forma lá da Ford, com altíssimo volume, altíssimo a escala muito alta. Tudo certo? Isso então, na consequência, então veja, eliminamos desperdícios, preciso de mais flexibilidade, o fluxo foi unitário. Isso foi levando a gerar a ideia que a produção, a programação dos itens não podem ser empurradas para as operações. Elas têm que, ao invés de partir do cliente, ser programada e empurrada na operação, como aconteceu aqui, e consequentemente aqui dentro vai se empurrando todos os lotes aqui, na produção puxada é diferente. Eu tenho
um estoque de produto acabado, onde a demanda do cliente é atendida a partir dali. Então, do que eu tenho em estoque de produto acabado, o cliente pede, eu pego do meu estoque e entrego para ele. E a programação da minha produção vai ser originada a partir daí, indo do fim do processo para o início do processo. Por quê? A partir do momento que eu consumi uma unidade aqui, abre-se a necessidade de repô-la. Então eu vou produzir e repor essa unidade. Quando eu produzo aqui, a peça que estava aqui saiu daqui, essa operação tem que abastecer essa peça que saiu. Que ela usou o material que estava aqui. Quando esse material saiu daqui, essa operação teve que abastecer isso aqui. Então, vejam, as necessidades vão surgindo daqui, sendo consumidas, e as operações trabalham para abastecer estas pequenas necessidades que surgem, né? Cada produto consumido tem que ser reposto. Então isso deu a ideia, surgiu, né, a ideia de estruturar, né, a produção com esse conceito de produção puxada, né, que é o oposto da produção empurrada, onde eu vou liberando as ordens e os materiais vão sendo empurrados para as operações independente de qualquer coisa. Tudo bem? Muito bem. E era para eu ter colocado antes a questão dos desperdícios lá, né? Quando eu trabalho nessa forma em alto volume é, é, de escala, né, de produção, eu tendo, a gente percebeu isso nas imagens, né, a ter altos níveis de estoques aqui no desenho, representado pela água aí. E aqui no fundo eu tenho as pedras no leito do rio, no leito do mar. Então, daquela forma, trabalhando com altos volumes de estoque, o que tende a acontecer? Esses estoques, eles tendem a esconder todos os problemas que eu tenho. Porque mesmo que eu tenha um problema em um item que está sendo processado naquele momento, eu tenho mais uma infinidade de pallets de outros itens para processar. Então, um probleminha naquele item, eu posso ignorar e falar, ó, então eu vou começar a fazer outra coisa. E produzindo muito assim, sem se preocupar com a qualidade, lembra lá, né? Isso é preocupação do controle da qualidade. Se acontecer algum problema, esse problema vai contaminar uma grande quantidade de peças. Então esses problemas ficam ocultos porque eu tenho muitos materiais dentro da minha produção. Então todo esse processo da manufatura enxuta levou com que os estoques fossem reduzidos, certo? Eu tendo estoques reduzidos, isso faz com que qualquer problema que aconteça, eu já tenha que resolver, porque senão eu vou deixar de atender, vão faltar itens. Por quê? Eu tenho poucos itens no meu estoque. Então, esse baixo volume de itens no meu estoque evidenciam os problemas quando eles acontecem. Tá certo? Eu não posso me dar o luxo, que nem aqui, se der um problema aqui, eu vou fazer outra coisa. Aqui não. Se eu tenho um problema, ele rapidamente fica evidenciado. Né? No desenho, a analogia aqui, essa não é uma analogia muito comum, muito difundida aí, né? O barquinho é o nosso processo. Então, enquanto tem estoque, tem água, beleza, ele vai trabalhar tranquilamente. Quando meus estoques são baixos e eu tenho problemas, esse meu processo vai trombar com os problemas. E eu só consigo continuar trabalhando, fabricando, produzindo, depois que eu eliminar esse problema. Então, a manufatura enxuta, de certa forma, forçou a se prezar, a se preocupar em resolver os problemas definitivamente. Por quê? Eles literalmente iam atrapalhar o fluxo do meu processo. Aqui os problemas, eles são maquiados, eles ficam no meio de um volume muito grande. Então eu não tenho tanta preocupação assim em resolvê-los. Tudo certo? Agora aqui, na situação da manufatura enxuta, quando com estoque baixo, que é o que tendia a acontecer, os problemas eram evidenciados e com esses problemas evidenciados era preciso efetivamente eliminá-los. Porque eles existindo, o meu processo não funcionaria, o barquinho ia ficar encalhado aqui. Tudo certo? Essa é uma ideia básica aí que surgiu de todo esse desenvolvimento dentro da manufatura enxuta.
Como eu disse lá, um dos principais aspectos, talvez o aspecto inicial da manufatura enxuta, é a questão dos desperdícios. E ao longo do tempo aí se elencou 7 desperdícios, que depois foi adicionado mais um. Aqui eu vou mencionar rapidamente, porque ao longo do curso aí nós vamos ter uma aula específica só tratando de todos esses caras aqui. Mas então, essa ideia dos desperdícios originou essa categorização em 7 desperdícios que existem na produção. E tem que se trabalhar para eliminá-los ou reduzi-los o máximo possível. Quais são? Bom, primeiro é o excesso de produção. A gente viu aí que produzir em larga escala vai acarretando em diversas dificuldades na produção. Muitas vezes, esse excesso de produção faz com que eu tenha, na minha operação, na minha atividade, naquele equipamento, um uso excessivo de movimentos. Movimento não agrega valor ao produto. Depois a gente trata desse assunto de agregar valor ao produto. Então, isso é um desperdício. Os estoques lá, aquele alto volume de produtos no meu processo, gera altíssimos níveis de espera. Ali eu estou perdendo dinheiro, produto parado, item parado, eu já investi, ele está me atrapalhando de todas as formas ali na minha produção. Esse alto volume de materiais vai gerar um monte de transporte, de movimentações dentro da minha empresa. Esse grande volume de materiais está sujeito a trabalhando de forma em alta escala, desprezando, digamos assim, a qualidade, deixando a qualidade lá para o pessoal do controle da qualidade, vai tender a gerar defeitos ou necessidades de retrabalho. Eu tenho que eliminar isso. Muitas vezes meu processo está tão imerso na alta produtividade que pode ocorrer, isso aqui é mais difícil, né? De eu estar inclusive fazendo um processo adicional sem que eu nem precise dele. Eu poderia eliminar esse processo adicional só fazendo as coisas de outra forma. E, consequência, né, de tudo isso, são os estoques, né, são gerados aí pela superprodução e isso aqui vai acarretando as outras coisas. Tudo bem? Então são esses os 7 desperdícios da manufatura enxuta. Posteriormente se adicionou mais um aí. Mas como eu disse, isso aqui é assunto para outra aula, tá? Aqui é só para caracterizar esse início, né? Como a gente falou, a eliminação dos desperdícios talvez foi o fundamento. E se baseou aí na identificação desses caras aqui, desses 7 desperdícios. Tudo bem? E para finalizarmos, todo esse conceito, então vejam, foram só ideias iniciais, isso foi gerando alguns caminhos a se tomar dentro da manufatura enxuta, que levou-se vários anos para desenvolver. Quais foram esses caminhos? Então, eliminação de desperdícios, a gente já falou. A gente, lá na produção puxada, a gente programa a produção baseado na demanda real do que saiu dali. Diferente lá da produção tradicional, lembra que a gente falou na última aula que se caracteriza por processos, layouts, né? O arranjo físico organizado por processo ou em linha. Na manufatura enxuta, a gente viu que ficava mais vantajoso se organizar num layout celular. Veja bem, todos esses tópicos depois a gente vai escrutinar, vai detalhar, tá? Aqui é só para ver a ideia geral. Isso também levou à necessidade, eu preciso trabalhar com lotes pequenos. Para eu conseguir isso, eu tenho que reduzir os tempos de preparação dos meus equipamentos. Tudo certo? Eu não posso deixar a qualidade como responsabilidade de um departamento. Toda a produção tem que trabalhar, todas as pessoas da empresa têm que trabalhar em prol da qualidade. Não pode se deixar isso nas costas de um departamento. Todos têm que colaborar para a qualidade, para evitar os desperdícios, os problemas. Lembram lá que vão travar o barquinho, vão travar o processo, vão travar a produção. Dentro dessa ideia de trabalhar para a qualidade, a gente não quer, lembra lá a produção tradicional, que eu só inspecionava depois de pronto? Aqui a gente vai falar, não, eu não quero inspecionar depois de pronto, eu quero produzir já com o produto dentro de todos os aspectos da qualidade, todos os requisitos necessários. Então eu vou evitar que o
erro aconteça, que o problema aconteça. Então, há uma convergência para se fazer isso. Por quê? Porque qualquer problema afeta muito profundamente a minha produção, então eu quero evitar isso. Logo, eu já vou trabalhar para que o erro não aconteça. Eu não vou esperar ele acontecer para tentar resolvê-lo. Tudo certo? Tudo isso é possível desde que eu esteja no chão de fábrica. Então, isso é muito importante dentro da manufatura enxuta. Ele chama-se de Gemba. Eu tenho que ir na produção, eu tenho que estar ali. É ali onde tudo acontece. Não adianta eu estar dentro do escritório e achar que eu conheço a minha produção. Não. Tudo que eu tenho que resolver da minha produção, eu tenho que ir lá no chão de fábrica para ver. Tudo certo? Como eu dependo dos meus fornecedores, eu não vou querer aquela relação onde eu quero só tirar dele o menor custo. Eu vou tentar fazer parcerias onde os dois ganhem. Tudo bem? O fornecedor trabalhando alinhado comigo, tentando colaborar, vai ser um benefício para a minha operação. Então, eu vou buscar parcerias, não vou tentar buscar o fornecedor com o menor custo simplesmente. Tudo certo? Produzir em função da demanda levou ao conceito da produção puxada, que a gente já falou. E como qualquer variação no meu processo produtivo vai afetar muito a minha produção, também se prezou em preservar os equipamentos. Então começou-se a organizar, a prestar mais atenção, a gerir melhor a questão da manutenção dos equipamentos. Tudo certo? Bom, todas essas premissas aqui que eu comentei aqui de forma geral, basicamente elas estão antagonizando lá as premissas da produção tradicional. Tudo certo? E tudo isso não foi desenvolvido só a partir da visita lá do Taishi Ono na Ford. Foi um processo longo para se chegar em tudo isso aqui. Como eu disse, foram anos, talvez décadas de trabalho, de organização para se chegar nessas ideias aqui, que são postas em práticas por meio de ferramentas que a gente vai ver aí ao longo do curso. Tudo certo? Então esse era o nosso tópico de hoje, falado na aula anterior da produção tradicional. Então a gente entendeu hoje como a produção, a manufatura enxuta se desenvolveu, se contrapondo à produção tradicional. Acho que ficou claro aí os aspectos, né? A evolução e como as coisas foram talvez mudando. A gente foi começando a trabalhar de outras formas, tá? Aqui foi só para ter essa ideia inicial. Ao longo do curso, vamos nos aprofundando nas ferramentas e nesses diversos aspectos, porque geralmente estas ferramentas vão se aplicar a um desses aspectos aqui. Tudo certo? É isso então. Na próxima aula, a gente vai pegar e juntar as duas coisas, né? Comparar a produção tradicional com a manufatura enxuta, exatamente fazendo o contraponto das duas, para então se aprofundar nas ferramentas. Ok? É isso então. Como vocês sabem aí, todo o material está baseado no nosso livro, Manufatura Enxuta, Lean Manufacturing, o mínimo que você precisa conhecer. Está disponível lá no nosso site para venda. Se interessar, acesse lá. E além disso, no site nós também temos material diverso relacionado à gestão da produção, outros cursos especificamente de gestão da produção, planejamento e controle da produção, logística. Está tudo disponível lá. Se você tem interesse, acesse, que você vai encontrar lá bastante coisa. Tudo certo? É isso então. Eu sou o Ivan. Obrigado e até mais.